período pré-diluviano. Esta foi uma época de grandes conflitos e de batalhas que pareciam intermináveis. Toda a terra estava em guerra, por consequência dos atos dos sentinelas. E aos poucos estava sendo devastada pelos gigantes filhos dos anjos caídos. Os humanos, mesmo com a sua genética corrompida, observavam de longe, enquanto o céu despejava suas descargas elétricas. Liderados pelo anjo caído, Samiasa, Azaziel e os outros anjos comandavam as ações de seus filhos conhecidos como Nefilins. E estes os obedeciam se prostrando diante deles. E este é o tema do vídeo de hoje. As palavras e as bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação, rejeitando toda iniquidade e mundanismo. Enoque, um homem justo, o qual estava com Deus, respondeu e falou com Deus enquanto seus olhos estavam abertos, e enquanto viu uma santa visão dos céus. Isto os anjos me mostraram. Deles eu ouvi todas as coisas e entendi, vi, coisas que não terão lugar nesta geração, mas numa geração que deve acontecer num tempo distante, por causa dos eleitos. Estas são as primeiras palavras que o profeta Enoque escreveu em seu livro. Enoque documentou toda a história do passado, para nós que vivemos neste tempo. E isso nos fez entender muitas das coisas dos nossos dias. Muitos dos ensinamentos aplicados pelos principais anjos caídos perduram até os dias atuais, porém alguns foram alterados e tiveram sua essência transgredida, no intuito de manipular a humanidade. Um dos ensinamentos que teve sua integridade preservada foi os ensinamentos de Azaziel, cujo verdadeiro propósito seria estimular as atrocidades cometidas em guerras, tornando os humanos cada vez mais violentos. E ao mesmo tempo, incitando a vaidade para que os homens se tornassem soberbos. Enquanto o geneticista Mazarak se encarregava de alterar a integridade física das plantas, ensinando a mistura de suas raízes e alterando sua genética, praticando este ato profano mais tarde, misturando os genes dos seres humanos com o dos animais, o que hoje é conhecido como mitologia. Armeus assumiu a responsabilidade de ensinar todas as formas de sortilégio, que é a prática da feitiçaria, magia, ou bruxaria, nas quais consistem em atributos naturais ou artificiais. Bacalhau ensinou a observação das estrelas e suas influências sobre o comportamento humano. E esta ciência hoje é conhecida como astrologia. E Aquibel se encarregou de ensinar os sinais vistos no céu, como os eclipses lunares, outras diversas anomalias, e os eclipses solares. Tamiel ensinou astronomia, que consiste na ciência que estuda os corpos celestes, como o Sol e as estrelas e seus movimentos. Azaradel se encarregou de ensinar tudo sobre as fases lunares e seus ciclos e períodos. A evolução natural humana havia sido comprometida com os ensinamentos dos anjos. E a Terra estava gradativamente sendo devastada pela violência dos gigantes Nefilins,
que depois de destruir grande parte dos recursos naturais, se voltaram contra os homens e os animais. O ódio e as guerras entre os povos daquele tempo atingiram todos os limites. A situação havia perdido totalmente o controle. E os homens de paz estavam sendo mortos desenfreadamente. Samyaza sabia que os seus crimes já haviam chegado ao céu e que não haveria perdão para os seus feitos aqui na terra, pois Enoque já havia intercedido ao Criador para que os perdoassem por terem cometido estes crimes contra a terra, porém sem sucesso. Samyaza sabia também que a condenação dos outros anjos não superaria o que para ele estaria reservado, pois toda essa ideia havia partido dele. Chefiando os 200 anjos, ele conseguiu convencer a todos a corromper a genética da humanidade. E por causa disso, o destino de todos se tornaria inevitável. Então ele resolveu se preparar para enfrentar uma grande batalha contra os anjos que não se corromperam. Ou, ao menos tentar se livrar do seu destino. Enoque escreveu: Então o Senhor disse-me, Enoque, escriba da retidão, vai e dize aos sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu e seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres, e fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, e os quais têm sido grandemente corrompidos na terra, que na terra eles nunca obterão paz e remissão de pecados, pois eles não se regozijarão em sua descendência. Eles verão a matança dos seus bem-amados, lamentarão a destruição dos seus filhos e farão petição para sempre, mas não obterão misericórdia e paz. Então Enoque, passando ali, disse a Azaziel: Tu não obterás paz. Uma grande sentença há contra ti. Ele te amarrará, e o socorro, misericórdia e súplica não estarão contigo por causa da opressão que tens ensinado, e por causa de todo ato de blasfêmia, tirania e pecado que tens descoberto aos filhos dos homens. Então, partindo dele, falei a eles todos juntos, e eles todos ficaram apavorados, e tremeram. E a violência contra os filhos dos homens continuava crescendo na terra. A fúria dos gigantes descendentes dos anjos alcançaram os níveis mais altos. E aumentavam mais, de acordo com a obscuridade que havia em seus corações. Parecia que os clamores das almas não estavam sendo ouvidos. Então começaram a surgir os primeiros anjos no céu para combaterem os vigilantes. Esta seria uma batalha na qual nunca aconteceu na história da Terra. E ambos os lados sabiam quem as venceria. Anjos muito poderosos vieram com a missão de prender o esquadrão de Samyaza e Azaziel e destruir toda a sua descendência maligna da Terra. A reprovação dos sentinelas, as quais agora passaram a pertencer ao mundo, certamente culminou em uma grande batalha. Pois Enoque havia recebido o poder de reprovar seus feitos aqui na terra, causando consequências desastrosas, fazendo com que perdessem o direito de novamente ascenderem aos céus. A condenação a estes anjos já havia sido decretada pelo Criador, que se dirigiu a Rafael ordenando que amarrasse Azaziel e toda a geração caída do céu. E os lançasse na escuridão abaixo do deserto de Dudael, e que arremessasse sobre ele pedras agudas, cobrindo a sua face para que ele não pudesse ver a luz.